A CIA tem informações sobre o objeto interestelar 13 Atlas que são consideradas sensíveis e estão protegidas no momento. Bom, pessoal, já tem um tempo que eu não falo sobre o objeto interestelar 13 Atlas, acho que já tem mais ou menos um mês. Como eu vi que vocês já estavam cansados e quase tudo que saía sobre ele era uma coisa muito repetitiva, eu só ia falar dele novamente quando ele fizesse a passagem dele mais próxima de Júpiter, que vai acontecer em março, se eu não me engano. Só que saiu esse documento da CIA, pessoal, documento esse que é uma resposta a uma solicitação feita por alguém pedindo divulgações sobre o objeto interestelar 13 Atlas por meio da Lei de Acesso à Informação. Bom, pessoal, eu acho que vocês vão ver o print desse documento aqui circulando com muita força na internet. Então eu decidi ler esse documento aqui junto com vocês porque eu achei uma informação muito importante e não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Esse aqui é o documento, pessoal, e o primeiro parágrafo diz: esta carta é uma resposta final à solicitação de 12 de novembro de 2025 da Lei da Liberdade de Informação, FOIA, de 12 de novembro de 2025, solicitando quaisquer avaliações, relatórios ou comunicações mantidas pela Agência Central de Inteligência referente a 13 Atlas ou objeto interestelar 13 Atlas, a partir do dia 1º de junho de 2025. Concluímos uma revisão completa de sua solicitação e determinamos que, de acordo com a seção 3.6 da Ordem Executiva 13526, a CIA não pode confirmar e nem negar a existência ou inexistência de registros responsivos à sua solicitação. O fato da existência ou inexistência de tais registros é atual e devidamente classificado e é fonte de inteligência e informação de métodos protegidos da divulgação pela seção 6 da Lei da CIA de 1949, conforme alterada. A seção 102A, a Lei da Segurança Nacional de 1947, conforme alterada, portanto, a sua solicitação é negada de acordo com a isenção da folha B1 e B3. Como eu não entendo muito dessas coisas, pessoal, no documento que saiu em resposta à solicitação, eles deixaram algumas coisas que a gente pode pesquisar, como, por exemplo, seção 3.6, Ordem Executiva 13526. Nas minhas pesquisas, eu vi aqui que a CIA não pode nem confirmar e nem negar a existência ou inexistência de registros relacionados ao objeto interestelar 13 Atlas. A resposta, meus amigos, é baseada na seção 3.6, como eu falei para vocês, daquela Ordem Executiva 13526, que protege informações classificadas. A solicitação é negada de acordo com isenções da FOIA. Segundo as minhas pesquisas também, a CIA está seguindo regras de classificação de informação que visam proteger a segurança nacional e evitar a divulgação de informações sensíveis. Isso significa que necessariamente o 13 Atlas não seja uma ameaça, mas sim que as informações sobre ele são consideradas importantes o suficiente para serem protegidas. Bom, pessoal, quando é citado o termo sensível, a gente pode ter várias interpretações, desde as mais simples às mais complexas. Talvez o que foi descoberto pela CIA, o que está sendo estudado pela CIA, sejam coisas que podem ser bestas, né? Normais, naturais, que precisam de mais estudos, até mesmo para uma nova classificação do objeto interestelar 13 Atlas, visto que ele sim apresentou alguns comportamentos que podem parecer estranhos. Todo mundo sabe, esse objeto está sendo estudado até os dias de hoje. Mas também muitas pessoas podem interpretar essa questão de sensível como uma coisa que nunca vimos. Uma coisa que pode ser sem explicação, visto que a NASA já classificou o objeto como cometa, a ESA também já classificou o objeto como cometa, a Agência Espacial Chinesa, várias agências do mundo já classificou ele como cometa. As pessoas pensam, poxa, o que é tão sensível em um cometa? Mas eu acredito, pessoal, que isso aqui é de interesse do corpo científico. Eu acredito sim que o 13 Atlas ele é um objeto diferente. Eu não acredito que seja nada muito exótico, mas sim é um objeto que nunca vimos, né? Que estamos tendo a primeira vez a oportunidade de entender, de estudar, porque ele veio de outro sistema solar. E talvez alguns estudos estão sendo mantidos em segredos para ter uma confirmação e em breve ser liberado para o público. Eu não acredito que seja nada ameaçador, pessoal. Eu acredito que vocês vão ouvir muito sobre esse documento aqui falando que é uma coisa ameaçadora, que a CIA está escondendo. Não sabemos, pessoal. Tudo que foi dito aqui nesse documento é que existem informações, pode existir informações, na verdade, que ainda são de interesse interno, que ainda são de estudos internos, que ainda não podem ser liberadas. Então é classificado como tópico sensível. Bom, pessoal, é assim que eu consigo interpretar essa colocação aqui da CIA. Mas em todo caso, a fonte desse documento vai estar lá no meu canal do YouTube. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários do TikTok,
para vocês também lerem. Vou tentar comentar também o print aqui para vocês baixarem, lerem e tirar a conclusão de vocês. Eu não entendo muito sobre essas coisas, pessoal, de como funciona a CIA. Como vocês sabem, minha área de conhecimento é só sobre estudos científicos, mas é assim que eu consigo interpretar esse documento. Os neutrinos podem estar de alguma forma interagindo com a matéria escura. Bom, pessoal, uma coisa que a gente não entende muito, interagindo com outra coisa que também a gente não entende muito. Eu falei pra vocês que esse ano, principalmente esse mês, a gente ia ter muitas notícias legais. Era disso que eu tava falando. Bom, pessoal, os cientistas da Universidade de Sheffield descobriram evidências de que a matéria escura e os neutrinos podem estar interagindo. E essa descoberta, meus amigos, desafia os modelos cosmológicos padrão, que postula que esses dois componentes existem de formas independentes e não deveriam estar interagindo. Bom, pessoal, antes de começar a explicar o que eles viram, como foi essa interação, vocês precisam entender, principalmente para quem não sabe, o que é neutrino e o que é matéria escura. Os neutrinos são partículas subatômicas que vagam pelo espaço. Eles não têm tanta energia e interagem pouco com a matéria. Pelo que a gente sabe, ele surge através de reações nucleares. Por exemplo, tem os neutrinos solares, que surgem através das reações nucleares do Sol. Tem aqueles que surgem de supernovas, tem aqueles do início do universo. Enfim, eles viajam pelo espaço constantemente. E no momento em que você está assistindo esse vídeo, milhares deles já atravessaram seu corpo e você nem viu. Já a matéria escura é um tipo de matéria que não emite luz, não interage com a luz, ela é diferente de tudo o que já vimos. A gente só sabe que ela existe por conta de efeitos gravitacionais e também observando a própria estrutura do universo, né? A gente sabe que existe uma espécie de cola por trás, né? E o que os cientistas acreditam que seja a matéria escura. Bom, pessoal, os cientistas, usando o telescópio de cosmologia do Atacama e o telescópio Planck, mostraram que os neutrinos estão interagindo com a matéria escura do universo primitivo. O estudo, pessoal, foi publicado na revista Nature. Olha só, esse aqui é o estudo. E aqui, pessoal, eles deixaram melhor como foi que eles perceberam isso. Aparentemente, os neutrinos estão perdendo energia quando se aproxima em áreas que são densas de matéria escura. Por exemplo, aqueles aglomerados, aquelas galáxias anãs, talvez núcleo de galáxias, enfim. São lugares que são densos, né, de matéria escura. E eles estão perdendo energia. A gente pode perceber que eles se espalham também. Se espalham e fica mais lenta em relação à luz. Então parece que de alguma forma a matéria escura, meus amigos, está pegando um pouco de energia que os neutrinos não têm. E quando chega aqui na Terra, pessoal, a gente já detecta eles bem mais fracos do que o normal. É uma coisa assim de louco. Os cientistas também falaram que precisam de mais observações, né? Até porque aqui isso foi só um estudo simples, né? Aqui são só referências científicas aqui, ó. E aqui foi o estudo, não colocou muita coisa, né? Tudo que o estudo diz é só isso mesmo, que eles parecem estar perdendo energia e se espalhando. É uma coisa de louco, pessoal. Antigamente pensava-se, né, que neutrino e matéria escura eram coisas independentes, né? E aparentemente não deveriam estar interagindo. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, pessoal, que de alguma forma os neutrinos tinham alguma coisa a ver, alguma ligação, que eu não sabia como com a matéria escura. Eu só precisava desse estudo aqui para poder, tipo, voltar a pensar nisso. E agora, pessoal, eles vão investigar mais, para ver. Eu achei isso aqui muito interessante, viu, pessoal? Eles realmente perdem energia e se espalham em regiões densas, né? Tipo, eles se espalham sobre a matéria escura e perdem energia. Que coisa. Uma atrasa até, tipo, que a luz, mano. Que legal. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Se você curte meu trabalho, a forma que eu explico, é só você deixar um like nesse vídeo e me seguir aqui para você continuar recebendo os vídeos. Fiquem todos bem e até mais.